Boa tarde! E hoje estamos aqui para mais um dia de estudo. E o nosso tema de hoje é oração. Então, ontem nós falamos sobre a Bíblia, hoje nós vamos falar sobre oração. Nós conhecemos esses temas, né, como disciplinas espirituais. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos é conceituar o que é uma oração, né? Então, é a forma pela qual o ser humano se comunica com Deus, ou seja, é o meio de relacionamento e intimidade com o nosso Criador. Orar é um privilégio e não apenas uma prática espiritual, uma disciplina espiritual, mas um presente divino que nos foi concedido por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por causa do pecado, o homem havia se separado de Deus, não havia comunhão e nem paz. Isso nós vimos lá no primeiro vídeo, que se chama O Verdadeiro Evangelho, a mensagem mais linda do mundo. E lá nós entendemos exatamente o que aconteceu. Mas pela cruz, Jesus abriu o caminho de volta. Ele removeu a barreira do pecado, o véu foi rasgado de alto a baixo e nos reconciliou com o Pai, tornando possível uma relação direta, íntima e amorosa. Então, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós podemos nos achegar com confiança diante do trono de Deus e falar com o Criador do universo. E sabendo que ele nos ouve, ou seja, essa comunicação não é uma comunicação vazia, sem fé, é uma comunicação onde nós temos a certeza, nós temos a convicção de que Deus está nos ouvindo. Cada oração é uma conversa entre um pai amoroso e um filho amado, uma comunhão que foi restaurada pela graça, ou seja, pelo favor imerecido que nós recebemos mediante a obra na cruz. Lá em Romanos diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E lá no livro de Hebreus diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, nós nos aproximamos de Deus com toda confiança. Vamos ver qual que é a diferença de rezar e de orar, que essa é uma dúvida muito comum, né? Então as pessoas falam: eu vou rezar por você. E na verdade a gente vai entender o que significa essas duas palavras, que parecem ser a mesma coisa, mas que não são a mesma coisa. Então vamos para a origem da palavra. A palavra rezar, ela vem do latim recitare, que significa repetir ou recitar algo decorado. Já orar vem do latim orare e significa falar, pedir, suplicar, conversar. Então, só pela etimologia da palavra, nós já percebemos uma grande diferença entre rezar e orar, certo? O que é rezar? Geralmente é uma repetição de fórmulas ou textos prontos, como rezas tradicionais. Já orar é uma conversa espontânea e pessoal com Deus.
Qual que é o foco de rezar? É o cumprimento de um ritual ou uma tradição. Qual que é o foco de orar? É ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus, com o nosso Pai. Exemplo: rezar o terço, ficar repetindo orações decoradas, e orar é falar com Deus em palavras próprias, com um coração aberto. Qual que é a base bíblica para rezar? A Bíblia justamente nos alerta que ela é contra, que Deus é contra repetições vazias, repetições sem intencionalidade, sem entendimento, sem coração, sem sentido. Já orar, Jesus nos ensina a orar com sinceridade. Então, lá no Evangelho de Mateus, nós vemos que está escrito: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Essa frase foi dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: e orando, não useis de vãs repetições. Então, adianta eu falar para você rezar 10 Pai Nosso e você ficar lá, Deus, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso... Deus, Pai Nosso que estais no céu, santificado... 2. Não, gente, isso é religiosidade. Você não sabe o que você está falando, você não está tendo intencionalidade naquilo que você está falando, você não está falando de coração, você simplesmente está rezando uma reza que sem saber o que você está falando. Agora, quando a gente fala, Deus, Pai, eu estou aqui, Pai, para abrir meu coração para o Senhor. Eu quero falar com o Senhor sobre a situação tal. Eu estou preocupada com isso, eu estou aflita com aquilo, eu estou triste com aquilo, ou eu vim te agradecer por tal coisa. Isso é falar com intencionalidade, isso é orar, isso é se comunicar com Deus. E por que nós devemos orar? Primeiro, porque Jesus orava. E se ele é o nosso maior exemplo, então nós copiamos aquilo que Jesus fazia. Porque Jesus, além de ele ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, ele também é o nosso mestre. Nós olhamos para aquilo que Jesus fazia através das escrituras que nós vimos ontem, 17 motivos do porquê ler a Bíblia, e um deles é para poder conhecer Jesus, ver o que ele fazia para a gente poder então imitá-lo, e a gente imita aquilo que ele fazia. Se até Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e ele também é Deus, ele orava, então imagina nós que estamos aqui, né, nesse mundão de Deus, quanto nós precisamos orar. Lá no Evangelho de Lucas, diz assim: Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Né? Sempre quando Jesus precisava tomar uma decisão importante, ele orava. O outro motivo, o segundo motivo, é porque nós somos dependentes de Deus. Então, quando nós colocamos os nossos pedidos, as nossas aflições diante de Deus, nós estamos admitindo que nós dependemos, que nós precisamos dele. É um ato de humildade e reconhecimento da soberania de Deus. Lá em João diz: sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque quando nós chegamos na presença de Deus, falando: Deus, eu tô com essa situação aqui, eu preciso de ajuda nisso. E você ora a Deus, você conversa com Deus, você está reconhecendo, você está sendo humilde em pedir ajuda, você está sendo humilde em reconhecer que Deus é soberano e que nós precisamos dele.
Estamos reconhecendo que nós somos fracos e que Jesus é a nossa força. Lá em 2 Coríntios diz assim: mas ele me disse, isso Jesus está falando, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas. Isso foi o apóstolo Paulo que disse, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu não tento ficar me fazendo de fortuna, porque eu dou conta de tudo, porque eu não preciso de ajuda, porque eu não preciso de ninguém, porque eu não preciso de Deus, porque eu sou autossuficiente. Não, não, é o contrário. Deus, eu sou fraca, eu preciso de ti, a tua graça me basta, o Senhor é minha força. Hoje eu tô cansada, eu tô preocupada, eu tô aflita, eu tô triste, eu tô angustiada e eu preciso do Senhor, porque eu é a tua força que me sustenta. E aí de boa vontade, eu me gloriarei na minha fraqueza, para que justamente o poder de Cristo repouse sobre mim. Deus, ele não quer que oremos para que ele possa saber do que precisamos. Deus quer que oremos para que a nossa dependência dele possa aumentar. Porque a gente há de concordar, né, que nós já vimos o caráter de Deus, nós já estudamos sobre isso, então nós já sabemos que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, ou seja, ele é poderoso, ele está presente em todos os lugares, em todos os momentos, e ele é onisciente, ou seja, ele sabe todos os nossos pensamentos, do passado, do presente e do futuro, ele sabe absolutamente tudo que a gente vai falar, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vai pedir. Então, ele já sabe o que a gente precisa, o que a gente vai pedir, mas Deus quer que a gente fale para que justamente a nossa dependência dele aumente e para que nós mesmas possamos ouvir aquilo que nós estamos falando e podemos reconhecer a nossa dependência dele. Então, lá em Mateus vai dizer assim, porque Jesus disse: seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Quando vamos a Deus em oração acerca de algo, nós expressamos a nossa confiança nele, a certeza de que ele vai ouvir e responder às nossas orações se forem de acordo com a vontade dele. É por isso que Jesus compara as nossas orações com uma criança que pede ao seu pai ou um peixe ou um ovo. Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Por isso eu digo, e Jesus está falando, tá? Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? O que Jesus está falando aqui? Se até no meio de vocês, que são maus, que são pecadores, até vocês, se você é um pai e o teu filho te pedir um ovo, você não vai dar um ovo para o teu filho? Você vai dar um escorpião para ele? Não. Se eu tenho um filho e eu, sendo mal, e o meu filho me pede um ovo, eu vou dar um ovo? Eu não vou dar um escorpião. Então, aqui ele está falando, imagina Deus, que é o nosso pai, que está no céu, imagina o que ele não pode fazer por vocês. A gente vai ver mais para frente que as nossas orações são respondidas conforme a vontade de Deus, né? Mas é esse contexto que Jesus está falando aqui.
Outro motivo para a gente orar é para aumentar o nosso amor por Deus. Então, se você acha que você ama pouco Deus, se você acha que a tua chama está pequena, que você quer amar mais a Deus, então você precisa orar mais. Porque Deus, ele não deseja apenas que a nossa confiança nele cresça por meio da oração, mas também que o nosso amor por ele e a nossa relação com ele cresça e se aprofunde. Porque se oração é uma conversa com Deus, quer dizer que quanto mais a gente conversar com Deus, mais nós iremos nos aproximar dele e mais nós iremos nos tornar íntimas dele. É como um relacionamento de amizade. Eu comecei a ser amiga de uma pessoa e aí eu converso uma vez por mês com ela. Eu vou, tipo assim, ter uma super amizade com ela, uma super intimidade com ela? Provavelmente não. Agora, se eu conversar com ela todo dia, perguntar como que ela tá, se ela precisa de alguma coisa, falar palavras positivas para ela, palavras de encorajamento, enfim, a gente ter uma comunicação ativa, com certeza o nosso relacionamento vai se estreitar, a gente vai ter uma relação mais de confiança, de amor uma pela outra. E assim é com Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós amamos a Deus. Então, quando oramos de verdade, né, com intencionalidade, fazemos isso com todo o nosso caráter em relação à totalidade do caráter de Deus. Assim, o que pensamos e sentimos sobre Deus acontecerá por meio das nossas orações. E isso, por sua vez, aprofundará o nosso amor e a nossa compreensão ao seu respeito. E no final, estreitará o nosso relacionamento com ele. Lá em Jeremias, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, quando nós procuramos a Deus de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, como diz a palavra, né, que o Pai busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, nós iremos encontrá-lo. A oração também é uma arma espiritual. Então, quando nós oramos, Deus está agindo no invisível, fortalecendo o nosso espírito e nos dando discernimento espiritual e vitória sobre as tentações e os ataques do inimigo. Nós somos seres espirituais em um corpo físico. Porque lembram que a gente é um ser trino, corpo, alma e espírito? Nós não somos um corpo com um espírito. Nós somos um espírito em um corpo. Nós precisamos nos lembrar que Deus é espírito. E nós fomos criados no 6º dia da criação, o ser humano, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é espírito, nós também somos espírito, mas nós habitamos em um corpo. Então, o mundo espiritual, ele se move com as nossas orações, mesmo que os nossos olhos físicos não estejam vendo, porque são poucas as pessoas, né, que têm uma visão aberta do mundo espiritual, que conseguem enxergar o bem ou o bem e o mal, mas mesmo que eu não esteja enxergando agora, nesse exato momento, está acontecendo uma movimentação no mundo espiritual. Lá na carta, no livro de Efésios, diz assim: orai em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Orar também nos aproxima do coração de Deus. Então, cada momento em oração nos torna mais sensíveis à voz de Deus.
e nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Quanto mais tempo nós passamos na presença de Deus, mais parecidos com Ele nós nos tornamos. Então, orar não vai mudar apenas a circunstância. Eu tô doente e eu vou ficar com saúde. Eu tô com dificuldade financeira e eu vou ter prosperidade, riqueza material. Ele nos muda o nosso coração, a oração muda o nosso coração e nos alinha com a vontade dele. Então, pode perceber que quanto mais você ora, mais madura vai ficando as suas orações. No começo, logo que eu me converti, que eu não sabia, né, orar, eu percebia que as minhas orações eram mais egoístas, eram mais relacionadas ao meu próprio benefício, a mim mesma, eram orações, né, mais assim simples, digamos assim, e ao longo da minha caminhada com Cristo, da leitura da palavra, as orações elas foram amadurecendo, né? Agora as minhas orações elas são sempre focadas em conversão de almas. É claro que a gente ora pelas coisas terrenas também, né? Mas hoje eu tenho essa visão mais da eternidade, daquilo que é eterno. Deus, gera em mim o fruto do teu espírito, que eu possa me parecer mais com o Senhor, que eu possa cumprir o meu chamado aqui na terra. E assim a gente vai percebendo que há um amadurecimento nas nossas orações. Então, lá em Tiago, diz assim: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Quando nós oramos, nós estamos participando daquilo que Deus está fazendo. Por fim, Deus quer que oremos, porque isso nos permite fazer parte de uma história maior do que a nossa. Isso nos permite estar envolvidos em atividades que possuem um significado eterno. Quando oramos, o reino de Deus avança, enquanto a sua vontade é feita, assim na terra como no céu. Agora, nós vamos falar sobre os tipos de oração na Bíblia. Nós temos a adoração, que é uma exaltação de quem Deus é. Lá em Salmos diz assim: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Por isso que é tão importante nós conhecermos quem é Deus, qual é o caráter de Deus, né? E para isso nós precisamos orar e também ler a palavra. Tem um outro vídeo lá falando, né, sobre o caráter e o coração de Deus. E assim a gente pode conhecer mais o nosso Pai, para a gente poder falar palavras de adoração e de exaltar quem Ele é. Nós temos também a confissão, que é quando nós reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão, né? Lá em 1 João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Então, vamos dizer que o Espírito Santo de Deus me constrangeu sobre um pecado que eu cometi ou que eu estou cometendo, e aí o Espírito Santo de Deus me constrange e eu começo a orar reconhecendo esse pecado, pedindo perdão a Deus por esse pecado, pedindo ajuda para eu não cometer novamente, pedindo força se eu tiver que conversar com uma pessoa para pedir perdão para essa pessoa também. Nós temos ação de graças, que é um agradecimento, né, pelas bênçãos recebidas, quando nós ficamos agradecendo a Deus, né? Ai, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada pelo ar que eu respiro, obrigada pela minha família, obrigada pela minha casa, pelo meu lar, obrigada pelo pão de cada dia, obrigada pelo meu trabalho, obrigada
por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, obrigada pela tua obra, e aí você começa a agradecer e agradecer e agradecer, e isso é uma oração também, porque você está conversando com Deus, e nós temos que praticar a ação de graças, porque a gente é muito chato um relacionamento onde você vai até a pessoa só para pedir algo, né? Imagina você com uma amiga, e você só manda mensagem no WhatsApp para tua amiga ou só liga para tua amiga quando você precisa pedir algo, ou ela faz isso com você. Você vai pensar, nossa, que amiga chatinha, né? Ela só liga para mim quando ela precisa de alguma coisa, ela nunca liga para me agradecer nada, ela nunca liga para conversar alguma coisa, e a gente não pode ser assim com Deus, né? A gente tem que ser aquelas filhas gratas, com o coração grato, porque isso vai mudar o nosso dia e o nosso relacionamento com Deus. Isso vai aumentar a nossa fé, porque aí ao invés da gente ficar olhando para aquilo que falta, para as orações que ainda não foram respondidas, nós justamente vamos olhar para aquilo que Deus já fez e já está fazendo nas nossas vidas. Lá em 1 Tessalonicenses diz: deem graças em todas as circunstâncias. Tem algumas traduções que diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa palavra é maravilhosa, porque essa palavra está dizendo assim: ei, você aí, você está passando por uma dificuldade, você teve um problema, você está doente, algum familiar de teu está doente, você está passando por uma tribulação, por um desafio, dêem graça em toda circunstância, em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Ele tem um propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. Tudo que Deus faz tem um propósito perfeito. Então, nós precisamos confiar em Deus. E quando nós confiamos plenamente em Deus, nós agradecemos. Ah, eu estou indo para algum lugar agora e eu bati o meu carro, ou bateram em mim. É uma situação confortável? Não. É uma situação agradável? Não. Mas eu posso pensar várias coisas. Eu posso pensar, nossa, mas eu só bateram no meu carro porque eu tenho um carro. Então, obrigada, Deus, porque eu tenho um carro. Eu tenho condição de pagar pela gasolina. E por isso que eu estava andando com esse carro. Porque tem gente que às vezes tem um carro e não consegue tirar o carro da garagem porque não tem condição de pagar uma gasolina, um IPVA, um seguro. Você pode pensar que foi um livramento, nossa, foi só uma batidinha, algo simples, algo rápido, mas poderia ter sido um acidente muito pior. E aí você começa a agradecer a Deus e você fala, Deus, obrigada, porque realmente essa situação não é tipo assim, não é legal, não, né? Gerou ali uma situação no meu dia, atrasou o meu dia, talvez eu perdi um compromisso ou eu cheguei atrasada, mas eu vou confiar no Senhor, vou confiar que o Senhor sempre está comigo, que o Senhor sempre está cuidando de mim, e por isso eu te dou graças, por isso eu te agradeço, por eu estar aqui, viva, por não ter acontecido nada comigo, por não ter acontecido nada com a pessoa, e a gente consegue encontrar motivos para agradecer. Nós também temos a súplica, ou o pedido, que é justamente um pedido a Deus, né? Nós estamos suplicando a Deus por uma ajuda, por uma provisão, por um socorro. Lá em Filipenses diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, ou seja, e com agradecimento, apresentem seus pedidos a Deus, né? Então, você está preocupada, está ansiosa com alguma coisa, você coloca isso diante do Senhor, você agradece e você apresenta a sua súplica e o seu pedido. Nós temos também a intercessão, que é orar em favor de outras pessoas. Lá em 1 Timóteo diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens.
A intercessão, ela promove dentro de nós um amor sobrenatural. E é por isso que Jesus Cristo nos diz para orar pelos nossos inimigos. Por quê? Quando nós oramos por outras pessoas, essa oração, ela está mudando o nosso coração em relação a nós com Deus e em relação a nós com essa pessoa. E eu posso testemunhar isso para vocês, né? Eu vivi isso na prática, de orar com uma pessoa por bastante tempo, por vários meses. E quando eu comecei, no começo, né, eu orava assim, vamos dizer, mais no automático, ai, Deus abençoa a fulana, e sabe, aquela oração assim mais simples. E depois, à medida que eu comecei a orar com ela e por ela, as orações, elas começaram a se tornar mais profundas dentro de mim. Então, por exemplo, quando eu ia orar pelo marido dela, eu orava como se eu estivesse orando pelo meu próprio marido. Quando eu ia orar pela conversão da família dela, eu orava como se eu estivesse orando pela minha própria conversão. Por quê? Porque a intercessão, ela muda o nosso coração de tal forma que muda o sentimento que você sente pela pessoa, muda a forma como você enxerga a pessoa. Você começa a amar a pessoa. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo nos disse para amar os nossos, orar pelos nossos inimigos. Porque quando nós oramos por alguém que a gente não gosta, que a gente não tem afinidade, né, os nossos inimigos, ao longo do tempo, você vai começar a sentir algo diferente em relação a essa pessoa, né? Eu estava lendo um livro recentemente sobre a ofensa. E um dos testemunhos que é contado nesse livro, que o autor fala, é justamente sobre isso. Ele estava com um problema com uma outra pessoa, ele estava ofendido com essa outra pessoa. E aí ele falou com Deus, né, o que ele poderia fazer em relação a isso. E Deus falou: eu vou te dar uma estratégia, e a estratégia é que você ore por essa pessoa. E ele começou a orar por essa pessoa. Durante um mês, ele orou por essa pessoa, mas nada aconteceu. E aí ele falou com Deus: poxa, Deus, mas eu tô há um mês orando por essa pessoa e nada tá acontecendo comigo, né? E aí Deus falou, Deus constrangeu ele, dizendo: olha, você tem que orar intencionalmente, verdadeiramente. Ore como se você estivesse orando para você mesmo. Não é para orar assim, de qualquer jeito. Ah, que Deus abençoe o fulano lá, em nome de Jesus, amém. Não, é orar com vontade mesmo, com intencionalidade, sabe, com fervor. E aí ele falou: então tá bom, Deus, eu vou tentar fazer isso. E aí ele começou a orar por essa pessoa assim com vontade mesmo. E aí teve um dia que ele estava num velório e ele viu essa pessoa. E quando ele viu essa pessoa, ele começou a chorar, assim, chorar. Por quê? Porque ele olhou ele olhou para a pessoa e ele começou a se emocionar. E aí ele foi falar com a pessoa e ele contou para a pessoa: olha, né, eu estava ofendido com você por causa disso, e eu comecei a orar. Eu não lembro assim todos os detalhes, mas eu sei que ele falou com a pessoa, eles se perdoaram e algo aconteceu ali. Então, é real. Quando nós oramos pelas outras pessoas, algo em nós vai mudar. Lá em Mateus, né, diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O próprio Jesus deu o exemplo na cruz, intercedendo por aqueles que o crucificavam. Lá no Evangelho de Lucas diz assim, Jesus falando, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, quando Jesus estava pregado no madeiro, na cruz do Calvário, ele falou para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus estava fazendo naquele momento?
Jesus estava intercedendo pela vida deles. E nós temos a oração de entrega, né? Que é se submeter à vontade, à vontade de Deus, né? Lá em Lucas diz, Pai, se queres, Jesus falou lá no jardim do Getsêmani, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, que cálice? O cálice da ira de Deus, né? Que ia cair sobre ele no momento ali da morte de Jesus na cruz do Calvário. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Então, nós temos que fazer essa oração. Senhor, eu gostaria de me mudar de cidade, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade, né? E a gente sempre fazer dessa forma. Então, agora nós vamos falar sobre o modelo de oração ensinado por Jesus Cristo, que é o Pai Nosso. Lá em Mateus diz assim: vocês orem assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Em outras versões diz, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, essa oração, nós podemos fazer essa oração do jeitinho que está escrito aqui? Sim, nós podemos fazer essa oração, desde que ela não se torne uma reza pronta, que foi o que a gente viu lá no início do estudo de hoje. Isso não pode se tornar uma reza mecânica, uma reza sem intencionalidade, uma reza sem saber aquilo que eu estou falando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e você nem sabe o que você falou, você ora isso antes de dormir, quando você já está na cama, morrendo de sono, e você não sabe nem o que você está falando, ou quando você acorda e você ora de qualquer jeito. Ou você acha que se você orar 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes, você vai estar abafando? Não. Se você orar com intenção mesmo, Pai Nosso, entendendo cada palavra que você está fazendo, sim, você pode fazer essa oração. Mas, como está escrito aqui, é um modelo. Então, é para Jesus, ele deixou um modelo para a gente seguir esse parâmetro, esse padrão. Vamos tentar entender esse padrão? Vamos lá. Então, eu vou explicar parte por parte, tá? Então, Pai nosso que estás nos céus. O que Jesus Cristo está fazendo aqui? Ele está fazendo o reconhecimento da paternidade e da soberania de Deus. Ele nos lembra que nós somos filhos e podemos nos achegar com confiança, certo? A gente precisa imaginar o pai terreno, por exemplo, e pensar que nós temos um ótimo relacionamento com o nosso pai terreno, que o nosso pai terreno é um pai bom, é um pai confiável, é um pai relacionável, um pai acessível. E nós, como filhos, podemos nos achegar com confiança, né? E Deus é o nosso Pai. Então, quando nós começamos uma oração falando Pai, sabe, isso traz um conforto, um refrigério para o nosso coração. Depois, nós falamos, santificado seja o teu nome. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que nós precisamos adorar a Deus, né? Então, antes de começar a pedir, seja pedidos para você, sejam súplicas, sejam intercessões, nós estamos reconhecendo
a santidade de Deus, a santidade do nosso Senhor. Então eu chego falando, Pai, meu Pai que eu amo, meu Pai amado, meu Pai soberano, santificado seja o teu nome, reconhecimento da santidade de Deus, né? Adorando a Deus, Deus provedor, Pai querido, Pai amado, Pai justo, Pai fiel, o alfa e o ômega, o princípio e fim. E aí você adora a Deus. Aí ele diz: venha o teu reino. O que é venha o teu reino? Desejo que Deus governe a nossa vida, a nossa casa, o nosso mundo, a nossa família. É uma expressão de submissão à vontade divina. Estou falando, venha o teu reino. Qual é o reino de Deus? A palavra diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria. Então, quando eu estou falando, venha o teu reino, Pai, Pai, Pai maravilhoso, Pai grandioso, Pai majestoso, venha o teu reino sobre a minha vida, governa sobre a minha casa, governa sobre o meu país, sobre a minha cidade, sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre os meus filhos. Venha o teu reino que é paz, justiça e alegria. E aí depois nós falamos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma oração de entrega, de confiança no plano perfeito de Deus. Eu estou falando, Senhor, eu te reconheci como Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu sei que o Senhor é perfeito e que o Senhor nunca erra. Eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Eu sei que o Senhor tem planos de bem e não de mal para mim. E por isso, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é muito melhor do que a minha. E depois nós falamos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje, o pão, alimento nosso de cada dia nos dá hoje uma dependência diária. Nós pedimos provisão física e também espiritual, porque Deus é o nosso provedor. Por que nós falamos o pão nosso e não o pão meu? Porque eu estou pedindo o pão dos filhos de Deus. Eu já estou orando pelos meus irmãos, eu já estou falando, Senhor, me dá o pão de cada dia para mim, para o meu marido, para minha família, para aqueles que eu amo, mas dá o pão de cada dia para os meus irmãos também. Eu e o meu marido, nós temos o hábito de fazer isso. Quando nós estamos orando pela refeição, agradecendo a refeição, nós falamos, Senhor, não deixa faltar nada na mesa dos nossos irmãos também. E por que nós estamos pedindo hoje? Porque a palavra diz que hoje, nós já temos mal suficiente para hoje, que amanhã vai ter o seu próprio mal, e que amanhã nós falamos com Deus de novo. Nós não precisamos acumular oração no sentido de falar, Senhor, me dá o pão para a semana inteira, porque eu vou ficar sem orar a semana inteira, então eu estou aproveitando para orar hoje e já estou pedindo o pão da semana inteira. Não! Nós vamos nos aproximar do trono da graça todos os dias da nossa vida. E aí nós vamos todos os dias bater na porta de Deus e falar, Senhor, me dá o pão de hoje também. E depois nós vamos falar, perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O que nós estamos fazendo aqui? Confissão. Nós estamos reconhecendo que somos pecadores, que erramos, que falhamos. Nós estamos pedindo uma reconciliação, perdoando aqueles que nos ofenderam e pedindo perdão àqueles que nos ofenderam. E Deus, ele só perdoa quem também perdoa. Nós vamos ver isso em Marcos, que nós só recebemos o perdão de Deus quando nós perdoamos. E aqui está dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um clamor por proteção espiritual. Nós estamos reconhecendo que precisamos da força de Deus para vencer o inimigo. Nós não conseguimos fazer isso sozinho. A palavra de Deus diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá.
Antes de resistir ao diabo, está dizendo submeta-se a Deus, ou seja, nós reconhecemos que a proteção é divina, que a proteção vem de Deus, que nós precisamos do nosso Senhor para nos proteger da maldade do inimigo, da maldade do mundo. E estamos dizendo, não nos deixe cair em tentação, porque eu sou pecadora, porque eu sou miserável, porque eu sou como um saco de vermes, e se eu não for o Senhor, eu vou cair em tentação, eu vou pecar. E aí, ao final, diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! Ou seja, eu termino a minha oração final de exaltação, de confiança, dizendo que tudo pertence a Deus, que Ele reina eternamente. E ao final da minha oração eu falo: Senhor, faz tudo isso, porque o teu é o reino, o teu é o poder está no Senhor, o poder não está em mim, o poder não está na Evelyn, o poder está na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque ele tem o nome mais poderoso sobre todo nome. A oração do Pai Nosso, ela está no plural, pois quando oramos, não devemos pensar apenas em nós, mas em todos os irmãos, ou seja, no corpo de Cristo. Orar no plural ajuda a lembrar que nenhum cristão é uma partícula suspensa no ar, mas parte de uma família maior, a família de Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Antes éramos criaturas de Deus, mas nos tornamos parte da família de Deus. E aí nós lembramos que precisamos também orar pelos nossos irmãos. Ou seja, nós somos unidos pela paternidade de Deus. E como nós devemos orar? Quais são os princípios para uma oração eficaz? Nós precisamos orar com fé, ou seja, nós precisamos orar crendo que Deus, ele ouve e que ele responde às nossas orações conforme o tempo e a vontade de Deus. Lá em Marcos diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Lembrando que Deus, ele não é o gênio da lâmpada mágica. Então, nós vamos ver em algum versículo que eu acho que eu coloquei aqui na apresentação, que nós precisamos orar conforme a vontade de Deus. Então, lá em Tiago, diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é o justo? Aquele que é justificado, não é justo no sentido de uma pessoa justa ou injusta. Ah, eu fui injusta com a fulana de tal. Eu sou justa. Não, é justa no sentido de eu estou em Cristo, eu aceitei Cristo, eu reconheci a obra de Jesus na cruz, eu aceitei o evangelho, então eu fui justificada pelo sangue de Cristo. E a minha oração, eu sou justa, a minha oração, ela é poderosa e ela é eficaz. Lá em Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, né, esse versículo já está bem claro o que ele está falando. E lá em 1 Pedro diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Nós precisamos orar com sinceridade, sem fingimento ou repetições vazias. Lá em Mateus diz: mas quando você orar,
vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. A Eve está dizendo de forma literal que eu tenho que ir para o meu quarto e tenho que fechar a porta e só lá que eu posso orar? Jesus aqui está falando de duas coisas. Ele está falando, ele pode estar falando sim de algo literal, que nem eu tenho aqui o meu quartinho, que eu chamo de quarto de guerra, que é o quarto onde eu gosto de entrar, de fechar a porta, de me prostrar diante da presença de Deus, de ter o meu tempo de secreto, de orar, de colocar louvor e me quebrantar na presença de Deus. Mas aqui o que ele está falando? Que a gente tem que ter um momento, um lugar de secreto, né? Não quer dizer que eu não possa orar em outro lugar. Se eu estou num lugar e eu estou no banheiro desse lugar, não quer dizer que eu não possa orar. A gente pode orar em todos os momentos, em todos os lugares, tá? Lá em Mateus diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pelo muito falarem. O quê? O que está falando aqui? Sobre rezas, né? Sobre você ficar rezando, repetindo a mesma coisa como fazem quem? Os pagãos, né? Ou seja, aqueles que não estão em Cristo. Voltando só um pouquinho ali no fecha a porta e olha seu pai que está em secreto, estou querendo dizer também assim no sentido de da gente não ficar tipo querendo se mostrar para outras pessoas com uma intenção ruim, sabe? No sentido de, sei lá, a gente querer se mostrar uma pessoa muito espiritual, uma pessoa muito religiosa, igual os fariseus faziam, né? Lá na época de Jesus, que os fariseus eram pessoas muito religiosas. Então, é nesse sentido. Nós precisamos orar com perdão no coração. É esse o versículo que eu queria falar para vocês de Marcos. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então, vamos imaginar que eu estou na presença de Deus e eu estou pedindo perdão a Deus porque eu menti. Eu inventei uma história para o meu marido e eu menti. Só que alguém também mentiu para mim. Uma pessoa, uma amiga, um familiar mentiu para mim. Eu descobri, eu tô com raiva dessa pessoa, eu tô ofendida com essa pessoa, eu tô amargurada com essa pessoa e eu tô afastada dessa pessoa. E aí eu tô orando a Deus para me perdoar do meu pecado, da mentira. E eu tô, ai Deus, me perdoa porque eu menti pro meu marido, porque eu inventei aquela história e tal, e tarari, tarará. E aí Deus, filha, peraí, você tá me pedindo perdão por... Você tá me pedindo, você tá querendo que eu te perdoe porque você mentiu, mas você ainda não perdoou aquela pessoa, aquele irmão que mentiu para você? Não, não, não. Eu preciso que você primeiro perdoe o seu irmão genuinamente, verdadeiramente, que você libere perdão para ele, que você, né, se reconcilie com ele, para eu poder perdoar você, nesse sentido. Nós precisamos orar com perseverança, ou seja, lá em Lucas diz assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, estou orando pela conversão de todos os meus familiares, para que toda a minha família se entregue verdadeiramente para Jesus Cristo, não para uma religião, não para uma doutrina, mas tenha uma vida temente a Deus, totalmente rendida ao Senhor Jesus Cristo. Eu oro com perseverança, sem desanimar, mesmo que os meus olhos não estejam vendo mudança nenhuma, mesmo que pareça que nada está acontecendo, eu continuo orando com perseverança, crendo que isso é da vontade de Deus e que, conforme a vontade dele, o tempo dele, ele vai ouvir
as minhas orações. Nós devemos orar com humildade. Então, lá em 2 Crônicas diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, nós precisamos ter humildade na presença de Deus, né? Nós precisamos ter submissão, nós precisamos ter temor, nós precisamos nos humilhar. Deus me perdoa porque eu sou falha, porque eu sou pecadora, porque sem ti eu nada sou, me perdoa, com humilhação, com reconhecimento da soberania de Deus. E se às vezes você não está sentindo isso relacionado a algum pecado, alguma coisa, peça para Deus, né? Tem vezes que eu falo com Deus, Deus, gera em mim um arrependimento profundo. Eu sei que o que eu fiz está errado, eu sei que eu falei com meu marido de uma forma que eu não deveria falar, mas eu não estou conseguindo sentir o verdadeiro arrependimento. E eu quero sentir porque eu sei que quando eu sentir esse arrependimento verdadeiro, aquele arrependimento que vem das entranhas, sabe, da nossa alma, do nosso ser, aquele arrependimento profundo, genuíno, verdadeiro, que causa choro mesmo, que a gente chora na presença de Deus, a gente chora pelo pecado, pelo arrependimento. E quando eu não estou sentindo esse arrependimento, eu peço a Deus, eu falo, Senhor, gera em mim esse arrependimento, porque eu não quero simplesmente pedir perdão da boca para fora, eu não quero pedir perdão para o meu marido e nem para o Senhor da boca para fora, eu quero verdadeiramente pedir perdão e me arrepender e me converter desse mau caminho e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. Então, lá em 1 João, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E assim como a constituição de um país é o norteador para todas as suas leis, a Bíblia, ela é a constituição do reino de Deus. Então, quando nós oramos a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós estamos dizendo assim para Deus: aqui está escrito, Deus, aqui é a tua palavra. É isso mesmo, Senhor. Eu concordo, eu creio, eu aproprio-me, eu reivindico o que está escrito aqui. Eu suplico que seja feita a tua vontade, como está escrito aqui. As orações da Bíblia começam firmadas na promessa, exaltando os atributos de Deus revelados, os seus feitos, a sua palavra. As orações baseadas na palavra, elas são diretas, são objetivas e são carregadas de vida e de fé. Para que a nossa oração seja efetiva e frutífera, nós devemos obedecer os princípios revelados na Bíblia. E todo o nosso relacionamento com Deus deve estar solidamente firmado em sua palavra. Tem um livro, né, que eu gosto de indicar para vocês, que é Orando a Palavra, da pastora Valnice Milhomens. Aqui é um livro bem pequenininho, que cabe na bolsa. Esse livro tem várias orações e, assim, como eu disse, volto a repetir, não tornem essas orações rezas prontas, mas esse livro é para mostrar como dar exemplos de como que você pode pegar a Bíblia e orar, né? Mas assim, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais fácil vai ficar da gente fazer oração. Então, por exemplo, na Bíblia está escrito que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas que pela renovação da nossa mente, nós iremos viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como que eu vou orar a Deus? Senhor,
Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor renove a minha mente, que o Senhor venha fazer uma metanoia na minha mente, que o Senhor cancele as mentiras, que o Senhor venha com as tuas verdades, que o Senhor revele as tuas verdades para mim, para que a minha mente seja renovada com a tua palavra, com as tuas promessas, com a tua vontade, para que eu possa viver a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Que mais que está escrito na Bíblia? Se vocês sentem falta de sabedoria e vocês pedirem sabedoria, eu darei de forma abundantemente. Então, como que eu posso orar a Deus? Senhor, a tua palavra diz que se eu pedir sabedoria, o Senhor vai derramar sobre mim de forma abundante. Então eu te peço, Senhor, derrama sobre mim da tua sabedoria, a tua sabedoria que é justa, que é fiel, que é soberana, que é perfeita. Derrama sobre mim da tua sabedoria, para que eu saiba tomar decisões assertivas, decisões rápidas, decisões justas. E assim, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós podemos orar conforme a vontade de Deus. E quando que as nossas orações não são respondidas? Muitas vezes, as nossas orações, elas refletem mais os nossos desejos humanos do que o coração de Deus, que foi o que eu comentei com você no início da minha caminhada, que as minhas orações eram muito imaturas. Então, nós pedimos sem discernimento, movidos por sentimentos imediatos e não pela vontade do Pai. Orar com maturidade é aprender a buscar não apenas o que nós queremos, mas o que Deus deseja para nós. É quando passamos de uma oração centrada no eu para uma oração centrada em Cristo. A maturidade na oração vem quando entendemos que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando a resposta é diferente daquilo que esperamos. Então, eu estou vivendo uma situação na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo no meu coração, eu tenho uma inclinação, mas eu quero que seja feita a vontade de Deus. Então, a minha oração é essa. Senhor, o Senhor conhece a minha vontade, o Senhor já sabe da minha vontade muito antes de eu falar. A minha vontade é essa, mas que seja feita a tua vontade. Porque eu não quero que seja feita a minha vontade, eu não quero que aconteça aquilo que eu quero, que aquilo que eu penso que é o melhor para mim. Eu quero que aconteça aquilo que o Senhor pensa o que é melhor para mim. Porque eu sei que a tua vontade é perfeita. E mesmo que o Senhor me diga não, mesmo que o Senhor diga, filha, não é isso, a tua oração, não, a tua vontade não vai ser realizada, porque a sua vontade ela não está em concordância com a minha vontade. Eu vou dizer, glória a Deus, amém, Jesus, obrigada, Pai, porque eu não quero que seja feita a minha vontade, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Então, o não de Deus, para mim, ele é também uma bênção. Lá em Tiago, diz assim, vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Ou seja, aqui nós temos uma chave, né? Não tem porque não pedem. Então, sim, nós podemos pedir a Deus. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, por exemplo, eu quero morar num apartamento melhor, num apartamento maior, mas eu quero isso por quê? Quais são as intenções do meu coração? Ah, porque eu quero me mostrar para as outras pessoas, porque eu quero ostentar para as outras pessoas? Não, eu sei quais são as intenções do meu coração. Eu quero ter um quarto a mais, porque eu quero receber visitas na minha casa. Eu quero ter uma mesa maior, porque eu quero receber mais mulheres, mais casais, mais pessoas na minha casa. Eu quero ter uma sala maior, porque eu quero ter mais sofá, para quando eu receber mais pessoas. E Deus sabe.
o desejo do meu coração. Eu não tenho como fingir para Deus, eu não tenho como mentir para Deus. Ele sonda o meu coração, ele sabe tudo. Então, se eu simplesmente pedisse isso como um desejo egoísta, provavelmente Deus não iria ouvir a minha oração. Mas quando eu coloco um propósito nisso que eu estou pedindo, eu creio que Deus ele se inclina e ele ouve as nossas orações e será respondida conforme o tempo e a vontade dele. E para quem nós devemos orar? Jesus Cristo é o nosso único mediador. Ele é que abriu o caminho até o Pai. Nós não precisamos e nem devemos recorrer a Santo Agostinho, São Francisco, São isso, São aquilo, a santa disso, Santa Fátima, Senhora disso, não. Anjos ou qualquer outra intercessão espiritual. Porque o próprio Jesus, ele é quem nos conecta diretamente com Deus. Quando nós oramos, fazemos isso ao Pai, mas em nome de Jesus, porque é através dele que temos acesso à presença divina. Então, quando nós oramos e falamos em nome de Jesus, amém. Isso não é um jargão crentez, isso não é coisa de evangélico. Nós estamos orando em nome de Jesus, porque é como se nós estivéssemos com uma procuração na nossa mão, e a gente apresenta essa procuração a Deus. Por quê? Porque Deus, ele deu para Jesus Cristo o nome mais poderoso sobre todo o nome. Então, quando nós oramos no nome de Jesus Cristo, nós estamos apresentando essa procuração para Deus Pai, dizendo: Pai, o Senhor disse que se nós orarmos no nome de Jesus Cristo, as nossas orações podem ser ouvidas e atendidas. Então, lá em João, diz assim: naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Então, não é simplesmente falar de qualquer jeito, em nome de Jesus. Não, é você entender que é através de Jesus, o seu Salvador, o nosso Salvador, é que nós estamos fazendo esse pedido. Não é um ritual. Eu preciso ritualizar as orações. Não, é você ter o entendimento na tua mente, na tua razão, no teu coração daquilo que você está fazendo. Nós oramos a Deus Pai por meio de Jesus Cristo, o nosso mediador. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, que intercede por nós. Lá em Romanos, diz assim: da mesma forma, o Espírito, vejam que está Espírito, com letra maiúscula, ou seja, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Quando tem na Bíblia Espírito com letra minúscula, está falando do espírito do nosso, o nosso espírito no sentido de corpo, alma e espírito. Mas quando está se referindo ao Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, tá com letra maiúscula. Então, está dizendo, da mesma forma, o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, quase sempre que eu me lembro, né, eu peço a Deus, no início da minha oração: Espírito Santo de Deus, eu não sei como orar, eu não sei orar como convém, mas gera em mim uma intercessão, gera em mim um clamor, gera em mim um arrependimento, gera em mim uma oração que esteja alinhada com o coração e com a vontade de Deus, para que quando eu estiver prostrada aqui no meu secreto, orando, quando eu estiver na rua, no banheiro, no chuveiro, orando em pensamento, orando em espírito ou orando em alta voz,
que o Senhor esteja me ajudando a gerar essa intercessão com esses gemidos inexprimíveis. Então, vamos caminhar para o final. Os resultados da oração. Então, ela fortalece a nossa fé, ela acalma o coração, ela libera perdão e cura, ela quebra cadeias espirituais, traz direção e sabedoria, faz o sobrenatural acontecer e muda o nosso coração em relação a nós mesmas, em relação às circunstâncias que nós estamos vivendo e em relação aos outros também. Agora nós vamos falar o que são as confissões positivas, tá? As confissões ou declarações positivas são algo que muitas pessoas cristãs mencionam, mas é importante entendê-las à luz da Bíblia, para não cair em práticas baseadas em autossugestão ou em pensamento positivo. Lei da atração, física quântica, coisas místicas, mas sim na fé genuína na palavra de Deus. Muitas pessoas dizem: declaro em nome de Jesus que tal pessoa será curada, ou profetizo que tal coisa vai acontecer. Essas pessoas, elas, primeiro, estão confundindo o que é uma profecia com uma declaração positiva. A verdadeira profecia, ela é uma mensagem inspirada pelo próprio Deus e nunca nasce da vontade humana. Então, por exemplo, eu falar, eu profetizo vitória sobre a sua vida, eu profetizo cura sobre a sua vida, sem uma direção divina, é um uso errado da palavra profetizar e não tem base bíblica. As pessoas que fazem isso, normalmente elas estão usando o texto de Ezequiel 37 para embasar isso, mas é um uso indevido da palavra de Deus. Ó, vamos lá para Ezequiel 37. Ezequiel, ele só profetizou, o profeta Ezequiel, ele só profetizou porque Deus ordenou. Ele não decidiu profetizar por vontade própria. Então, vamos lá. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, ele quem? Deus. Então, o profeta Ezequiel está falando que Deus perguntou para ele: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, então ele quem? Então Deus disse para Ezequiel: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos se juntando, osso com osso. Eu vou parar aqui, porque o texto é muito longo, mas eu já fui até o ponto que eu queria. Vocês entenderam que é o próprio Deus que está falando com Ezequiel e dizendo para Ezequiel profetizar. Ou seja, Ezequiel não tirou aquilo da cabeça dele, ele não decidiu simplesmente que ele ia olhar para os ossos secos, os ossos sequíssimos, e ele ia começar a profetizar: profetizo que vocês isso e aquilo. Não, o próprio Deus mandou ele profetizar.
E por que eu estou enfatizando isso, gente? Porque esse erro é um erro muito comum de pessoas que são maduras na fé e que ficam dizendo que, a tua vida financeira tá ruim, profetize sobre isso, profetize vitória, profetize prosperidade financeira, profetize contrato sendo fechado. Foi Deus que te passou essa mensagem? Se você entendeu que essa mensagem vem do próprio Deus, aí tudo bem você usar a nomenclatura, a palavra profetizar. Agora, se você está tirando isso da sua cabeça, se você está querendo me encorajar a orar sobre isso, não, a palavra certa não é profetizar. Então, sem uma direção do Espírito Santo, sem a submissão à vontade de Deus, isso não é fé verdadeira, e sim uma presunção espiritual, uma tentativa de mandar em Deus e não de confiar nele. A verdadeira fé, ela não exige, ela não decreta e não comanda a vontade de Deus. A gente confia e se submete à vontade soberana do Senhor. Então, eu não vou ficar, eu declaro isso, eu declaro aquilo, querendo, mandar em Deus. Entende? A gente se submete à vontade de Deus. Eu posso dizer, eu oro em nome de Jesus, para que contratos sejam fechados, para que haja prosperidade financeira sobre essa situação, para que Deus levante pessoas, para que Deus levante recursos, mas que seja feita a vontade de Deus sobre essa situação. Lá em Tiago diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então, quando eu digo assim, amanhã, na semana que vem, no mês que vem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou mudar de cidade, e eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Eu e o meu marido, a gente sempre tem o cuidado de falar, se for da vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, nós vamos fazer aquela viagem, nós vamos fazer aquilo amanhã, tudo conforme a vontade de Deus. Lá em Lucas diz, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Qual é a origem dessas declarações positivas modernas? Elas surgiram dentro da chamada teologia da prosperidade e do movimento da confissão positiva, que é aquela palavra da fé no século XX. Esse movimento ensina que o que você fala, você cria, que as suas palavras têm poder criador e que você pode determinar a bênção, mas a Bíblia ensina que somente Deus cria com a palavra. O homem não tem poder criador, apenas o poder de concordar com Deus pela fé. Portanto, declarar algo fora da vontade de Deus é um desvio perigoso, pois coloca o foco no homem e não em Cristo. Qual é o embasamento bíblico correto sobre essas declarações? A confissão de fé bíblica é baseada na palavra de Deus e na fé e não em desejos pessoais. Lá em Provérbios, realmente diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e que os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, aquilo que sai da nossa boca realmente tem um poder sobre vida ou sobre morte. Lá em 2 Coríntios também está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Lá em Hebreus diz,
apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Esses textos mostram que a confissão é uma expressão de fé em Deus e não uma forma de manipular resultados. As declarações bíblicas, elas fortalecem a fé e glorificam o Senhor. Então, eu vou dizer exemplos bíblicos de confissões corretas, tá? Então, por exemplo, se eu falo assim, eu sou livre em Cristo Jesus, ou eu declaro que eu sou livre em Cristo Jesus. Está correta essa declaração, porque eu estou me embasando em Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Se eu estou em Cristo, eu sei que eu estou liberta, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Então, eu sou livre em Cristo Jesus. Eu estou fazendo uma declaração alinhada com a palavra de Deus. Eu não estou tirando isso da minha cabeça ou eu não estou mandando em Deus. Eu sou fortalecida, tudo posso em Cristo Jesus. Eu declaro que eu sou forte, que eu sou fortalecida e que tudo eu posso em Cristo. Tá correto falar isso? Tá. Porque em Filipenses diz que tudo posso naquele que me fortalece, Cristo. Então, vamos fazer uma conclusão. A confissão bíblica, ela é saudável quando ela expressa fé na palavra e dependência de Deus, mas ela se transforma em erro quando ela é baseada no querer humano, ignorando a soberania de Deus, ou seja, quando você quer mandar em Deus. A verdadeira fé, ela não decreta, mas ela confia. Eu não vou decretar, eu quero que eu declaro que vai acontecer tal coisa na minha vida profissional. Não, eu não decreto nada. Eu tenho a vontade X, mas eu entrego a minha vontade na mão de Deus e eu peço que seja feita a vontade de Deus sobre a minha vida. A fé verdadeira, ela confia, ela não exige, mas ela se submete. E sempre termina como Jesus ensinou: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Sem oração, o cristão se torna espiritualmente fraco e distante da presença de Deus. Orar e falar com Deus, ouvi-lo, adorá-lo, confessar pecados, agradecer, interceder, ou seja, oração não é apenas pedir, mas é ter comunhão, é vida espiritual em movimento. Como uma criança confia e espera que seu pai lhe proteja, que o seu pai lhe proveja o que pediu, assim nós devemos esperar, com fé, que Deus tomará providências a nosso respeito. Jesus disse: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo isso é possível porque Jesus nos reconciliou com o Pai e nos deu livre acesso à sua presença. Por isso, cada vez que nós oramos, nós devemos nos lembrar: nós estamos vivendo um milagre, o milagre da comunhão restaurada por Deus. Porque nós vimos que quando Adão e Eva pecaram, né, a queda, quando eles comeram do fruto proibido, eles foram expulsos do jardim do Éden e eles foram afastados da presença de Deus. E somente com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é que nós tivemos paz com Deus, é que fomos reconciliados por Deus. Então, orar é um privilégio que nós temos, é um milagre que nós vivemos, graças a quem? A Jesus Cristo. Não é graças a Maria, não é graças a nenhum santo, não é graças a nenhuma religião, nem papa, nem padre, nem pastor, nem autoridade religiosa, nem a absolutamente ninguém, a não ser o único, que é Jesus Cristo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele.
Então, somente através de Jesus, pela fé em Jesus, pelo nome de Jesus, é que nós temos as nossas orações ouvidas por Deus. O estudo de hoje é isso. Eu sei que foi um estudo muito longo, mas eu espero verdadeiramente que tenha abençoado muito a vida de vocês, assim como abençoou a minha vida. Espero muito também, minha oração é que, através desse estudo, a tua fé possa ter sido fortalecida e você possa se tornar uma verdadeira mulher de oração, uma mulher que ora sobre todas as questões da sua vida. Eu tenho vários livros sobre oração e um deles é também o poder da esposa que ora. Nós devemos orar, interceder pelos nossos maridos. Se você buscar aqui no meu canal, você vai ver que tem uma outra playlist com todas as orações, com todos os temas de oração, te ajudando a ter ideias daquilo que você pode orar pelo seu esposo ou pelos seus filhos. E é isso, nós precisamos entender tudo isso, né, verdadeiramente na nossa mente e no coração, para que a gente possa andar em conformidade com isso, porque a palavra diz que não basta a gente apenas ouvir a palavra de Deus, não basta a gente apenas ler a palavra de Deus, mas nós precisamos colocar ela em prática. Então, a partir de hoje, que em nome de Jesus, o Senhor te ajude a colocar isso em prática, que você decida colocar isso em prática. Orar é se comunicar com Deus. E você pode se comunicar com Deus em todos os momentos da sua vida. Tá lavando a louça, tá pendurando uma roupa, tá tomando banho, tá trabalhando, tá fazendo as suas atividades. Vamos estar orando, vamos estar conversando com Deus, vamos estar nos submetendo à vontade dele, vamos estar nos humilhando à vontade dele, vamos estar confessando pecados, vamos estar nos arrependendo e vamos estar cada dia mais em intimidade com Deus, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.